Queria convidá-los a uma reflexão da palavra de Deus hoje, pensando dentro de um ambiente daquilo que de fato entendemos como a vida que Deus nos deu. Nós entendemos, nós crentes em Jesus, baseados na palavra de Deus, entendemos que fomos criados para a glória de Deus. Ou seja, criados para um propósito. Deus nos criou para um propósito. Qual seja esse propósito? Glorificar o bendito e santo nome do Senhor. No século XX, e desde a reflexão filosófica do existencialismo, e muito disso é trazido a nós por um filósofo chamado Sartre, Jean-Paul Sartre, havia toda uma construção filosófica de uma suposta liberdade sem nenhum tipo de propósito. Para ele, para os existencialistas, a vida não tem propósito algum. A vida é para ser vivida com uma liberdade até mesmo assombrosa. Todavia, quando nós nos deparamos com o texto da palavra de Deus, nós somos contrariados a essa reflexão existencialista, embora alguns pastores e algumas mentalidades, sejam sociais, sejam através das artes, elas vêm carregando essa mensagem existencialista, dizendo que a vida tem que ser vivida de maneira irresponsável, algumas vezes assim, com uma leveza, com uma liberdade, sem prestar atenção no propósito pelo qual nós somos construídos. Nós somos chamados à vida, chamados à existência. Eu posso afirmar pela palavra que cada um de nós aqui, a cada um de nós, Deus tem um propósito poderoso na vida, que é em circunstâncias que a gente possa perceber a glória do nome do Senhor. Eu e você fomos criados com o propósito de trazer glória para Deus. E como eu faço isso? De qual maneira eu trago esse aspecto da glória para o nome do Senhor? E eu queria convidá-los a um primeiro texto, que está no Evangelho de João, no capítulo 17, que diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Preste atenção no versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, completando ou cumprindo a obra ou a missão que me deste para fazer. Eu te glorifiquei na terra, cumprindo a missão que me deste para fazer. Bem, então nós podemos depreender desse texto algumas coisas. Uma delas, Deus nos deu uma missão. A gente pode chamar essa missão de propósito. Deus nos deu um propósito. Fomos criados para a glória de Deus. Jesus então diz: Pai, eu glorifiquei o teu nome cumprindo a minha missão. Ou seja, cumprir esta missão vai então trazer glória para Deus. Aí nós entramos num problema do nosso tempo, final do século XX, início do século XXI. Que problema? Nós entramos num processo de necessidade de protagonismo. Nós fomos tomados, no século XXI agora, então, final do século XX, início do século XXI, fomos tomados por uma tsunami de informações, de biografias, de filmes biográficos, e a gente acha então que cumprir o
propósito e a missão tem que ser alguma coisa absolutamente grandiosa. Tem que ser alguma coisa assim que me chame e que me leve aos lugares altos da existência, e as pessoas então saibam quem eu sou, e nós somos tomados, assolados por uma sensação de necessidade e protagonismo, para além do protagonismo da vida simples do nosso cotidiano. Fomos tomados por uma sensação de necessidade de grandeza. E quando a gente não atinge isso, nós ficamos frustrados. A gente então, se não atingir uma certa quantidade de seguidores nas redes sociais, a gente se sente frustrado. Se a gente não conseguir que as pessoas curtam as nossas fotos, as nossas coisas, aquilo que fazemos, e a cada dia queremos fazer alguma coisa para chamar mais atenção, para que as pessoas vejam, e quem sou eu, afinal de contas, para que eu possa cumprir a minha missão, as pessoas precisam saber quem sou eu. E nós estamos adoecendo como sociedade na busca de protagonismo, na busca de verdade sobre as nossas opiniões. A nossa opinião tem que estar certa, absolutamente certa. E há uma tirania de opinião hoje. Todo mundo tem que dar a sua e tem que ter uma opinião. E nós vamos sendo levados por essa onda. Mas vamos nos lembrar. Jesus disse assim: Pai, eu te glorifiquei cumprindo a minha missão. Nós precisamos entender e discernir qual é a nossa missão. E não simplesmente ficar atrás de um lugar destacado e de grandeza para que a gente se sinta bem. E muitas vezes a nossa missão pode ser uma missão anônima, pode ser uma missão discreta, pode ser uma missão sem nenhum alarde, nenhuma grandeza, que esteja nas entrelinhas da história. Deus não te cobrará porque você não foi o Gandhi, porque você não foi o Nelson Mandela, para que você não foi o fulano de tal, ou o Beltrano grande e famoso. O que Deus sempre nos pedirá é a fidelidade em cumprir aquilo que Ele colocou nas nossas vidas. Lembram-se da parábola dos talentos? A um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1. Quando ele foi cobrar resultado, ele não cobrou resultado do ponto de vista da grandeza, mas da fidelidade. É a fidelidade que conta, e não a grandeza dos números. Não é quanto eu sou conhecido, quanto eu sou visto. Há uma guerra, meus irmãos, na internet. Pastores, líderes, teólogos discutindo assuntos e fazendo as coisas mais bizarras que você pode acompanhar. É um tentando entregar o erro do outro, um apontando o dedo para o outro e entregando para ganhar assim audiência, porque se descobriu que quanto mais polêmico eu conseguir ser, mais audiência, mais protagonismo, mais visibilidade eu terei. E a gente foi então correndo atrás de temas polêmicos, de coisas, para poder alcançar grandeza. Eu queria levar você a um lugar de descanso, nessa manhã aqui, que está aqui, e a você que está na internet. O que Deus deseja de nós é que cumpramos a nossa missão, que Ele gerou para a nossa vida, e que a gente seja fiel no cumprimento dessa missão. Mas talvez a sua missão não lhe dê visibilidade. Mas não é importante. Deus não vai julgar como julga o homem. Deus não vai medir você pela quantidade de seguidores que você tem no Instagram. Deus não vai julgar a gente por essas coisas, mas pela fidelidade com que caminhamos a nossa jornada, que fazemos e que cumprimos o nosso papel. Eu queria levá-los agora, pensando nessa missão, pensando nas coisas que podemos fazer, mas nem sempre são vistas, a um texto. Vamos retornar, vamos dar um salto histórico de muitos anos, e vamos chegar no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, onde há uma história muito interessante sobre um profeta poderoso, muito conhecido,
um general poderoso, muito conhecido. E a história é assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã, ou seja, uma escrava. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Aqui nós começamos a ver uma das primeiras, nesse contexto, personagens que não temos o nome, que não sabemos além do que está narrado, nada de sua história, apenas sabemos da sua tragédia. Era uma moça israelita que foi levada cativa como escrava pelos exércitos da Síria e foi tomada para ser escrava da esposa de Naamã. Alguém que é tomado como escravo abriga no coração uma certa dor, uma certa revolta. E é normal que seja assim. Fui tirado da minha terra, dos meus direitos, de tudo que eu deveria viver. Essa moça poderia estar então sonhando em estudar, sonhando em casar-se, agora não tem mais sonhos, nem direito aos sonhos. Ela poderia abrigar no seu coração um desejo até cruel sobre Naamã. E ao invés de dizer: se o senhor fosse lá ver o profeta, ele o curaria, ela poderia saber essa informação e dizer: nunca darei essa informação, que eu quero mais que você morra. Mas ela, e aí que está a beleza do processo que a gente muitas vezes não entende. No contexto da sua escravidão, no contexto da sua dor, cumpriu a missão de revelar o poder de Deus no meio da sua tragédia. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos querendo revelar a glória de Deus e o poder de Deus através de grandes atos de Deus na nossa própria vida. Mas a maneira com que eu dirijo a minha história dentro daquilo que Deus quer comigo, muitas vezes o meu lugar de dor e de tragédia pode ser e pode se transformar no lugar que Deus vai me usar para a glória do nome dEle. Então, ao invés de você ficar muitas vezes procurando, eu não estou falando para não fazê-lo, procurando saídas para a sua situação, encontre o propósito de Deus pela situação que você está vivendo. Deus, eu não entendo o porquê, mas há um para quê aqui envolvido, embutido nessa história difícil que eu estou vivendo. E essa menina não se esquivou de enviar e de dar a notícia positiva para aquele general. Olha, lá na minha terra, lá de onde eu fui tirado à força, há um profeta, e ele pode curá-lo. Bem, Naamã tomou essa notícia como uma boa notícia, e eu também tomaria. E ele então foi falar com o rei, o seu rei. E o rei mandou para ele uma carta para ele entregar ao rei de Israel. E deu uma confusão, porque a menina mandou procurar o profeta e ele foi procurar o rei. O rei achou que o rei da Síria estava arrumando um jeito de destruir mais, de guerrear mais, até que o profeta soube e mandou chamar Naamã. E aqui eu estou no texto, no versículo 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão,
sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã, indignado, saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Ou seja, eu não quero só a cura, eu quero dizer como eu deverei ser curado. E essa muitas vezes tem sido o nosso calcanhar de Aquiles, por assim dizer. Nós não queremos simplesmente viver aquilo que Deus está fazendo conosco. Nós queremos dizer para Deus como Ele tem que fazer conosco. Como é que o Senhor vai agir comigo? Porque o Senhor sabe, eu sou desse jeito mesmo. Eu preciso que o Senhor faça um trilho aí, porque tem que ser do jeito que eu quero. Deixe-me dizer uma coisa a você, meu irmão. Deus age por caminhos misteriosos. Deus age por caminhos que nós não entendemos. Deus age por caminhos que nós nem conseguimos alcançar. Mas se nós entendermos que nós estamos debaixo de um processo de Deus na nossa vida e que Ele tem uma missão para a vida de cada um de nós, um propósito para a vida de cada um de nós, todas as coisas que acontecem comigo cumprem esse propósito. Então eu vou submetendo a minha vida à vontade de Deus, por mais que eu não a entenda plenamente, até porque nós somos incapazes de entender a vontade de Deus na sua plenitude. Nós no máximo conseguimos compreender quando estamos caminhando juntos com Ele. Bem, ele ficou indignado: vou sair daqui. Não seria, e ele diz, não seriam os rios lá de Damasco, da Síria, Abana e Farfar, rios muito melhores, de águas muito boas? Dizem alguns que estudam esses detalhes geográficos, que nesse ambiente onde estava Eliseu, nesse lugar, o rio Jordão era muito lamacento. Então era quase como mergulhar num rio cheio de lama. Não havia uma água cristalina. Então ele, não é lá na Síria, lá em Damasco, rios melhores, que ele poderia fazer alguma coisa. E ele chega aqui, manda um mensageiro, nem vem falar comigo. Ele manda um mensageiro com a mensagem: vá tomar banho. Assim, é muito esquisito para um profeta fazer isso. Ao mesmo tempo, surgem, mais uma vez, nessa história, personagens que não têm destaque, que são anônimos, que são pessoas que nós não sabemos o nome, não sabemos genealogia, não sabemos quem são, não sabemos nada acerca deles, mas eles entram na história intervindo. O versículo 13 vai apresentá-los para nós dessa forma: mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma geração cujo protagonismo se dá pela discussão de opinião. Nós estamos vivendo uma geração em que a gente precisa de polêmica, a gente precisa de polos, a gente precisa esticar a corda o quanto mais, a gente precisa arrumar um inimigo para poder a gente discutir. E por conta de políticas e por conta de tantas coisas, até os irmãos em Cristo estão discutindo, estão brigando, estão xingando-se na internet, estão dizendo coisas terríveis, porque eu tenho o meu direito de dizer. Ok. O tempo e essas ferramentas da modernidade te deram o lugar e o poder de dizer. Mas o que estamos fazendo com esse poder? Estamos ampliando as polêmicas. Imagine se esses servos dissessem assim: é verdade, rei, é verdade, general, esse cara aí, rapaz, podia ter feito alguma coisa, podia fazer colocar a mão
ou estender, ele podia fazer uma coisa, mas vamos lá para os rios de Damasco, vamos ficar lá mesmo. Mas eles não fizeram isso. E aqui a gente enxerga a missão que Deus deu a esses homens, serem pacificadores, serem pessoas que nos ajudam a chegar nos objetivos de Deus para a nossa vida. A história não acaba só com a cura, você vai ver. A história não acaba só com Naamã, com a pele como se fosse de um bebê recém-nascido. Não, a história não acaba aí. Esses homens, eles podiam então insuflar, incendiar aquele sentimento antagônico no coração de Naamã. Poderiam, mas não fizeram. Esses homens, esses servos sem nome, esses servos anônimos, esses servos que a gente não sabe, não reconhece, não tem genealogia na história, eles são usados por Deus para trazer Naamã para o lugar que Deus queria fazer e usá-lo para transformar a sua realidade. Sabe, meus irmãos, muitas vezes, nessa tentativa de achar protagonismo, de achar uma visibilidade para nós, de conquistarmos mais seguidores, mais gente nos assistindo e vendo, nós perdemos as pequenas oportunidades de influenciar positivamente na conquista das pessoas que estão ao nosso lado, que não vai me trazer absolutamente nada. Então eu preciso ajustar a minha vida, ajustar a minha história, para entender o propósito de Deus para mim, que pode ser de alguma coisa diferente, mas pode ser a simples ação de levar alguém a cumprir o objetivo de Deus para a sua vida. Há um texto nas Escrituras que falam do homem que foi orar por Saulo, para que Saulo fosse cheio do Espírito Santo e as escamas dos olhos caíssem, porque Deus tinha um propósito para Saulo, transformando-o num Paulo e fazendo-o viver e se transformar num dos maiores apóstolos que temos até hoje, um dos maiores escritores da palavra de Deus no Novo Testamento. Mas sabe o nome desse homem que aparece uma única vez na Escritura? O seu nome aparece algumas vezes, mas esse personagem aparece uma única vez, chama-se Ananias, que entra na história para orar por Saulo e some da história, mas cumpre o seu propósito. Sabe, irmãos, ao invés de ficarmos buscando a grandeza do que Deus quer fazer através de mim, e algumas vezes eu vejo pessoas tão importantes que tinham um trilho tão bonito se perderem nesse processo, vamos encontrar o propósito das coisas simples. Vamos encontrar o propósito de Deus nas coisas mais objetivas da caminhada, como, por exemplo, conversar com alguém que está indignado e dizer para ele: mas se você pedisse alguma coisa difícil, você não faria? E ele fez. E quando ele fez, escute isso, quando ele mergulha 7 vezes no Jordão, e a gente fez, a igreja evangélica brasileira fez campanha, né? E fez campanha, mergulhe 7 vezes, e 7 vezes, e mergulhe 7 vezes, mas a gente acabou esquecendo de um detalhe. Não estou contra o mergulho, não. Você mergulha 70 vezes 7, não tem problema nenhum. A minha questão é que quando ele se levanta desse mergulho, a sua pele se transforma, está como a de uma criança. Então Naamã, com toda a sua comitiva, volta à casa do homem de Deus, e ele diz agora, olha só a revelação: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Agora eu sei que há Deus. Agora eu sei que existe um Senhor sobre todas as coisas. Agora eu sei que há um rei sobre o universo. E ele tentou então presentear o profeta, que não aceitou. Curiosamente, o profeta não aceitou o presente. O versículo 17, presta atenção.
já que não aceitas o presente, ao menos permita que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão o Senhor. Ele pega a terra, coloca em 2 mulas, terra daquele lugar, e constrói um altar ao Senhor na sua terra, para oferecer sacrifício ao Deus que está sobre todos. Que coisa linda! O Senhor chegando à Síria por trás de uma cura poderosa, mas que foi providenciada por uma menina escrava e por servos que falaram coisas simples, como: se fosse uma coisa difícil que ele te pedisse, você não faria, general? Faz o simples. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo um tempo de polarização, de constrangimentos, e há uma convicção no meu coração: Deus nos plantou nessa geração para sermos pacificadores, para sermos apaziguadores, para sermos pessoas que levam as pessoas a conhecer e adorar o Rei que nós conhecemos, a levar a conhecimento essas pessoas ao conhecimento pleno de Jesus, o Rei da nossa vida, o Rei da nossa história. E nós não podemos usar as armas que essa sociedade está usando, e nem buscarmos o protagonismo que essa sociedade está querendo. Nós precisamos nos humilhar e sucumbir até ao anonimato, mas cumprindo a missão que Deus tem para cada um de nós, sem procurarmos a grandeza, sem procurarmos as visibilidades. Se elas acontecerem, seja para a glória de Deus. Se elas vierem, seja tudo para a glória de Deus. Se Deus quiser pegar um dos nossos filhos aqui e transformá-lo no presidente da República daqui a alguns anos, seja para a glória de Deus. Se quiser pegar e transformá-lo num senador da República, seja para a glória de Deus. Se quiser pegar e se transformar num grande profissional, médico ou de qualquer área, seja para a glória de Deus. Mas se for para a gente ficar no anonimato, seja para a glória de Deus. Seja para que a gente possa encaminhar pessoas ao conhecimento do Senhor e glorificar o nome de Jesus dessa forma. Descanse a sua alma, irmão. Deus está te usando a cada dia, em cada encontro, em cada coisa simples, em cada palavra que leva a pessoa a conhecer mais a Deus. Você está cumprindo o propósito eterno dele para a sua vida. A cada dia que você não sucumbe a uma pressão, mas entende que Deus está usando esse momento para poder fazer você e a mim mais parecidos com Jesus, porque esse é o objetivo dele, segundo Paulo escreve na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, tudo coopera para o bem, e esse bem é a formação da imagem do Cristo na nossa vida. Tudo que está acontecendo, então eu e você podemos viver essa vida glorificando o bendito nome do Senhor. Descanse dessa onda perversa de ser protagonista de histórias grandiosas, e aceite o seu lugar, no sentido de entender que Deus tem um propósito lindo, maravilhoso e eterno para a vida de cada um de nós, que é revelar Jesus para a vida das pessoas. E eu termino com outro dizer de Paulo. Paulo agora, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, vai expressar uma questão linda. A partir do versículo 22, ele diz o seguinte: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Olha, o Espírito está me compelindo a ir para Jerusalém, mas eu não sei o que vai me acontecer. Eu só sei de uma coisa: que em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Olha,
Se o Espírito diz que prisão e sofrimento me espera ali, eu não vou para lá, eu vou para lá. Mas eu continuo indo na direção que o Espírito me mandou, mesmo que seja difícil, porque é um propósito de Deus com a minha vida. E olhe bem, todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. A minha vida não é preciosa para mim mesmo. Se eu puder acabar a carreira, se eu puder revelar Jesus, se eu puder fazer a vontade de Deus, não importa a minha vida. Não importa se na minha existência eu terei holofotes sobre a minha cabeça, eu terei aplausos sobre o que eu faço, ou o anonimato de não saberem nem meu nome, como os servos de Naamã e a menina escrava. O que importa é que eu cumpra o meu ministério de testemunhar. A palavra testemunha vem de uma matriz grega que quer dizer mártir. Martíria, de onde vem a palavra mártir. Ou seja, Paulo está dizendo, eu não levo em consideração, nem se eu vá me transformar num mártir. Eu sei, o Espírito me chama, manda ir, e ele já me avisa, ó, lá vai estar te esperando prisão, açoite, sofrimento, muita coisa ruim, mas eu vou, porque eu não tenho a minha vida por preciosa, senão cumprir o propósito de Deus para a minha história, para a minha vida. Meus irmãos, quanta diferença com aquilo que a gente muitas vezes tem visto hoje. Uma disputa por protagonismo, por um lugar ao sol, por uma visibilidade, por seguidores. Eu não me importo, desde que a minha vida sirva para atender o propósito eterno do Pai acerca da minha vida. Você consegue descansar nisso, meu irmão? E entender nessa semana, quando você vai pensando nessa palavra, que o grande objetivo de Deus não é transformar todas as pessoas em ícones, mas fazer com que cada um de nós cumpra o propósito dele para a sua própria vida. E podemos descansar nisso quando estamos trilhando os passos benditos de Jesus. A glória do Pai se manifestou no Filho quando ele estava pendurado no madeiro. Quando toda a humanidade olhava e apontava, lá está o maldito, o Pai dizia, aí está o meu Filho amado, querido, que cumpre a minha vontade. Meus irmãos, na maior parte das vezes, a glória humana é antagônica à glória divina. Na maior parte das vezes, aquilo que a gente pode chamar de sucesso aos olhos dos homens é fracasso aos olhos de Deus. E aquilo que é fracasso aos olhos dos homens pode se tornar sucesso aos olhos de Deus. Podemos descansar na convicção de que estamos no trilho do Senhor para viver tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida. Portanto, não se exaspere, não fique preocupado demasiado. Deus tem um propósito com a sua vida, e se você deixar, e se você se submeter, Ele vai conduzindo a sua vida pelo propósito eterno dEle, em nome de Jesus. Você tem fé para receber essa palavra? Tem fé para essa semana deixar que essa palavra repercuta no seu coração? E encontrar aquilo que Deus quer usar você, mesmo que não te dê visibilidade, mas encontrar você para fazer diferença no seu tempo. Que Deus nos ajude
Que Deus nos ilumine, que Deus nos fortaleça, que Deus faça com que cada um de nós tenha a convicção de que estamos caminhando segundo o propósito eterno de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus.